Olá, eu sou Michele Costa e hoje a gente está aqui no nosso episódio do Pode Criar. A gente vai falar sobre avaliação de bebês. E vou começar aqui com uma pergunta para vocês. Em que situações a gente deve avaliar um bebê? Acho que quando avaliar um bebê, tem duas circunstâncias que são bem importantes. A primeira que eu sempre indico é quando a mãe, o pai, né, ou o cuidador principal percebe algo que começa a ficar na dúvida. Gente, será que tem algo com o meu bebê? Será que tá normal isso? Sabe quando dá aquela pulguinha atrás da orelha? Então, isso é o primeiro indicativo que você deve fazer uma avaliação em bebê. Quando os pais ou o cuidador principal começa a ter dúvidas sobre esse desenvolvimento. E a segunda situação que eu indico fazer uma avaliação em bebê é quando o irmão mais velho ou um dos irmãos mais velhos tem um transtorno do neurodesenvolvimento que envolve atraso no desenvolvimento, como autismo. Então, é extremamente importante que a gente monitore esse desenvolvimento para que a gente interrompa uma cascata de prejuízo antes ou de forma extremamente precoce. Então, quando há uma pulguinha atrás da orelha, ou quando a gente tem aí um irmão mais velho com autismo ou algum atraso no desenvolvimento, ou um transtorno do neurodesenvolvimento, eu indico a gente monitorar o desenvolvimento dessa criança, avaliando esse bebê. Eu costumo fazer uma avaliação de 3 em 3 meses para acompanhar e monitorar esse desenvolvimento. E eu acho que você usou a palavra perfeita, Nath, que é monitorar, né? Então, o intuito de uma avaliação de bebês não é correr para fechar um diagnóstico, né? É um monitoramento do desenvolvimento a partir dessa observação dos pais, a partir de um risco para um possível risco genético aí para transtornos, né? Casos na família, monitoramento, porque com isso a gente vai de fato prevenir uma cascata de prejuízos e já observar o que pode estar acontecendo no neurodesenvolvimento aí dessa criança, né, desse bebê. Perfeito. Eu acho que também na prematuridade, né? Uma criança prematura, ela vai precisar de um acompanhamento no seu desenvolvimento. Então, também é algo que faz a gente estar ali, né, com essa pulguinha, observando, monitorando o desenvolvimento. E esse monitoramento é preventivo, né? Então, muito, muito bom que você falou mesmo. E a gente tem também alguns artigos que trazem a relação das crianças que são PIG, pequenas para a idade gestacional, né, que precisam também desse monitoramento. E eu lembro que quando Bia nasceu, Bia foi PIG. Ela foi pequena para a idade gestacional. E tanto que eu tive que interromper ali no finalzinho, né, para ela vir. E uma das coisas que os médicos sempre pontuaram para mim acompanha o desenvolvimento dela e solicitaram também alguns exames. Dentre eles tinha ultrassom craniana, né? Então, assim, é monitorar, né? Como a Nath está falando ali. Olhar para o desenvolvimento dessa criança com um olhinho a mais, com a lanterninha ali, para enxergar melhor esse desenvolvimento. O que eu gosto de falar é que a gente... Eu acho que também é importante monitorar, fazer essa avaliação em bebês quando tem alguma intercorrência aí durante o parto ou gestação, porque isso já é fator de risco também. Então, é esse monitoramento, não é, como a Nath falou, não é para a gente fechar um diagnóstico, mas para a gente compreender se aquela criança ela está tendo um bom desenvolvimento, se está tendo algo que está atípico, né, no desenvolvimento que precisa de uma intervenção, porque como nós todos somos a favor, né, e a gente levanta da intervenção precoce, né, de que quanto mais cedo a gente intervir, menores serão as cascatas de prejuízo. Perfeito. E é importante nisso, assim, a gente ficar com esse olhar mais atento. Eu acho que todos esses fatores de risco, eles exigem da gente um pente fino, que eu falo com os pais. A ideia aqui é eu estar monitorando para que a qualquer sinal de atraso, a qualquer risco, eu vá iniciar um enriquecimento ambiental, orientar essa família para a gente poder minimizar danos
e intervir para o desenvolvimento dessa criança. Eu acho que esse que é o principal objetivo. Aí agora vamos aqui entender como é que a gente vai avaliar um bebê, quais são as ferramentas que a gente tem para conseguir fazer isso, Nath, David e Ju. Olha, as ferramentas que eu mais utilizo na clínica para avaliar bebês, a gente tem a Bayley, que é uma ferramenta, né, uma escala aí que envolve um teste que é padrão ouro para avaliar o desenvolvimento. Então, a gente tem isso como referência. A gente tem o IDAD também como referência. A Bayley a gente aplica diretamente com a criança. O IDAD, né, com o autorrelato dos pais. A gente também precisa conhecer muito os marcos do desenvolvimento para a gente conseguir identificar. E a gente também tem o nosso checklist do brincar, que vai nos ajudando a verificar se essa criança já está num brincar exploratório. Então, essas ferramentas nos ajudam, mas mais do que isso, é um conhecimento do desenvolvimento infantil, um conhecimento sobre a expressão de alguns sinais de risco em crianças de 0 a 1 ano, 0 a 2 aí. Então, esse conhecimento e esse lidar com bebês, eu acho que é a ferramenta melhor. A gente tem todos esses instrumentos que nos ajudam, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa conhecer fatores de risco em bebês, como autismo em bebês, questões comportamentais de dificuldade de sono, comportamento, temperamento. Eu acho que esse conhecimento, ele é mais rico. Eu acho que a gente pode pensar também nesses instrumentos de duas formas. Se a gente já está no nosso consultório com um bebê que já está apresentando atrasos, a gente vai utilizar uns instrumentos mais completos, como a Bayley. Para mim, a Bayley, em bebês até 1 ano e meio, ali 2 anos, é a melhor que tem, certo? Ou o IDAD, que é bem completo também. Agora, se for só para monitoramento do desenvolvimento, nessas crianças de risco que a gente falou, a gente pode usar a triagem da Bayley, que a Bayley não é só aquele teste completo, ela tem uma triagem, e tem o Bayley 2 também, que a gente pode usar para monitorar. E aí essa criança vai passar de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, por essa avaliação para o monitoramento. Então, eu gosto muito de fazer a triagem de 3 em 3. Porque esse monitoramento, porque acaba que no bebezinho, então o que eu sempre oriento as mães do consultório? Olha, vem com 3, 6, 9, 12, até 18 meses, eu oriento a vir. Eu acho que a gente pode fazer de 6 em 6, depois de 18, 2 anos, a gente pode fazer de 6 em 6. Pode espaçar um pouco mais, né? Nesse primeiro ano, eu acho que de 3 em 3 é fundamental. Agora, uma coisa importante, né? A gente está aqui falando de instrumentos, mas a Nath disse muito bem sobre o conhecimento amplo sobre desenvolvimento infantil por parte do profissional. Por quê? Nem sempre vai ser fácil avaliar crianças muito pequenas. Então, a gente vai ter às vezes, que avaliar de forma mais qualitativa, através da observação do brincar, através da observação da interação dessa criança com seus pais, conosco também. Então, a gente tem que ter conhecimento muito amplo sobre desenvolvimento infantil e um manejo legal também com crianças pequenas, porque é uma avaliação bem diferente, porque a gente precisa manipular o bebê, a gente precisa, o que eu gosto de fazer, e eu sempre peço os pais autorização para isso quando eu avalio o bebê aí menor de 12, 13 meses. Eu peço para filmar a sessão. Então, eu coloco o meu celular para filmar essa sessão com a autorização dos pais. Os pais estão dentro, é claro, da sessão. Porque aí depois eu consigo assistir, porque naquele momento eu estou muito focada em interagir com esse bebê, em orientar essa mãe ou esse pai que estão com ele ali para manipulá-lo. Então, agora vamos tentar sentá-lo, vamos colocar ele de bruço. Então, eu prefiro filmar essa sessão para que eu tenha segurança que qualquer coisa que eu precise revisitar, eu acesso. Crianças maiores, eu não filmo a sessão de avaliação, mas em bebê é um cuidado que eu tenho para não perder nenhum pormenor, para ver realmente se a criança teve aquele marco ou se a minha observação ali no momento real não foi mais fiel.
Acho que vocês falaram aqui um pouquinho das perguntas, mas assim, quem são esses profissionais que podem avaliar, né, bebês? Quem são? São profissionais que eu chamo de terapeutas do desenvolvimento, e esses terapeutas do desenvolvimento não têm aí uma profissão específica, né? Então, pode ser um terapeuta ocupacional, uma fono, um psicólogo, um psicopedagogo, uma físio, um educador físico. Não há alguém certo, um médico, mas a questão é alguém que conheça profundamente o desenvolvimento infantil e bebês, porque é diferente, né? A gente atender e avaliar crianças de 1 ano e meio, 2 anos, para atender os pequenos. Então, é alguém que precisa ser especialista ou atuar nesse público, mas a profissão de base não é o ponto central. Ninguém é dono exclusivo, né, dessa avaliação. Ninguém é dono do desenvolvimento global. Ou vai depender também de qual é a área que está em maior prejuízo, né? Eu acho que a gente também tem que levantar essa hipótese, não é hipótese, levantar essa, não sei como que fala. A área. Isso, porque a área que está mais em defasagem, a gente vai procurar um profissional especialista. Se é a área da linguagem, a gente vai procurar um fonoaudiólogo. Se é a área motora, um físico. É que, na verdade, quando eles são muito bebezinhos, a gente ainda não tem tão claro, né? Qual é a área que está com maior déficit. A gente, muitas vezes, faz... vai para essa avaliação global primeiro. Né? Uma avaliação global mesmo, para um olhar de domínios do desenvolvimento. Então, a gente vai olhar a criança como um todo, e não como partes, né? Mas, por exemplo, se a gente pega uma criança, um bebezinho lá, de 6 meses, que é muito hipotônico, que ainda não está conseguindo firmar o corpinho, o profissional melhor avaliar mas aí então, aí é o processo mais de intervenção, talvez, né? O processo de intervenção, de fato, vai precisar desse olhar muito mais específico. Mas o de avaliação é um protocolo desse geral, né? Que a gente consegue ver domínios gerais do desenvolvimento. Global, e né? Às vezes essa avaliação ela vai encaminhar para um segundo... Um segundo olhar, né? Preciso de alguém. Ajuda dos universitários, oi. E aí, gente, nesse ponto, eu acho que é muito importante o papel do médico, né, do pediatra, porque se o pediatra conseguir fazer essa triagem nas consultas de puericultura, a gente consegue pegar esses bebezinhos aí bem precocemente e dar o estímulo que ele precisa para ele não precisar de uma intervenção tão focada, ou seja, de prejuízo. É fazer o básico, né? Aquilo que eu já falei algumas vezes. Muitas vezes a gente vai para um pediatra que está olhando para o ganho de peso, a altura, mas ele não abre aquela partezinha da caderneta de vacinação para olhar o desenvolvimento da criança. Global, então, assim, eu já fui muitas vezes em pediatras e, assim, nunca nenhum deles, né, foi lá e falou, olha só, vamos acompanhar aqui o desenvolvimento da Bia para ver como é que ela tá? Não, é tipo peso, altura, ok, vamos lá, sabe? Então, a intervenção precoce, ela começa com o pediatra. Porque ele é o primeiro profissional que acompanha ali, né? E ele acompanha frequentemente, porque a gente vai no primeiro ano de vida da criança mensalmente ao pediatra, né? Sim. Depois do primeiro ano, a gente começa a ir de 3 em 3 meses, né? Mas acaba indo mais às vezes, que começa contato com outras crianças, tem virose, tem sempre que estar voltando. Então, mas eu vejo também, né? É importante a gente tocar nesse assunto, porque eu vejo um movimento também já acontecendo de mudança do olhar dos pediatras. De tanto que a gente falar, né? Hoje, tanto que se fala sobre intervenção precoce, sobre identificação precoce, ainda temos, né? Os pediatras que ainda estão olhando só peso, altura e vacina, por exemplo, mas a gente tem pediatras também muito atentos a esses sinais, né? As coisas estão mudando, então a gente também tem que olhar para esse ponto positivo aí da intervenção precoce
Fala-se que tem visto muitos pediatras encaminhando bebês para Eu avaliação. acho que é graças a isso, né? A gente está aqui sempre dando conhecimento, trazendo isso. Mas me diz uma coisa, é possível fazer diagnósticos em bebês? Fazer Possível tudo é. Possível tudo é. Recomendável nem tanto. Tem um versículo da Bíblia que fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Claro que é possível, né? Tem alguns casos que realmente atrasos muito graves do desenvolvimento, mas o principal objetivo de uma avaliação em bebê não é fechar um diagnóstico, é levantar um perfil de risco e iniciar a intervenção. É oportunizar a intervenção, não é fechar um diagnóstico, mas oportunizar a intervenção é o principal para uma avaliação e um monitoramento de bebês. Perfeito. Perfeito, já posso fechar aqui, né? Porque... Mas é isso aí. É saber por onde a gente vai caminhar com essa criança, né? Que tem algum sinal, algum sinal de alerta para começar logo uma intervenção. É isso. Perfeito. Então, a gente vai finalizando aqui hoje esse nosso episódio que falou de avaliação de bebês. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.